Então, a anestesia para endoscopia é uma anestesia relativamente simples, tranquila, por mais simples que pareça, é algo que precisa de uma atenção extrema. Qualquer problema que aconteça, o anestesista está ali para salvar a sua vida. Fala, meus amigos e minhas amigas. O vídeo de hoje vai ser sobre a anestesia realizada para endoscopia. Eu recebi essa dúvida lá no meu Instagram, @Dr. Thiago. Vai ser uma explicação mais para a população geral, certo? É um vídeo que vai conscientizar mais você que vai fazer um procedimento de endoscopia ou colonoscopia, serve também, mas o foco aqui vai ser na endoscopia e a gente vai conversar sobre todo o processo que é essa anestesia para realizar esse procedimento, que é um procedimento rápido, mas que você tem que ter alguns cuidados quando você for fazer uma endoscopia. A anestesia que a gente usa, já falando sobre ela, é a sedação. Na maioria das vezes, nós usamos uma anestesia mais leve, não é anestesia geral, é uma sedação e em alguns casos específicos nós fazemos uma anestesia geral, mas são casos específicos. Por exemplo, quando você ingere acidentalmente um corpo estranho, uma moeda, uma espinha de peixe, algo que esteja aqui na região do esôfago, a anestesia que a gente precisa fazer nesses casos é anestesia geral, certo? Porque pelo fato de ter um corpo estranho ali, nessa região da via aérea, é muito mais seguro, muito mais prudente fazer uma anestesia geral para proteger o seu pulmão. Mas voltando para os procedimentos mais simples, qualquer endoscopia tradicional, qualquer endoscopia que seja feita de rotina, para identificar se você tem alguma gastrite, úlcera, se você está investigando alguma patologia ali no estômago e no início do duodeno, nós fazemos uma sedação. A sedação, na maioria das vezes, é feita ou com o Propofol ou com o Midazolam. São os maiores representantes aí das substâncias que são usadas no Brasil inteiro, certo? Nos hospitais de referência, nos hospitais que têm recursos, os anestesistas costumam usar o Propofol, porque ele tem uma vantagem muito boa. Ele sai rápido do corpo, então você vai para casa o mais rápido possível. É isso que a gente quer quando nós admitimos um paciente para fazer esse exame. Porém, existem outros hospitais que não têm tantos recursos assim, e algumas clínicas também, né? E nesse cenário aí o pessoal usa uma outra substância que é mais barata, que tem menos custos, que é o Midazolam. De uma forma ou de outra, você precisa respeitar um pedido, né, que todos nós da anestesia fazemos, que é o jejum. Você precisa estar de 8 horas de jejum, mais ou menos, tá? Existe uma flexibilidade aí. Os protocolos mais recentes falam de 6 a 8 horas, dependendo do que você tenha se alimentado, mas no geral são 8 horas de jejum. E por que você precisa ter esse tempo aí de jejum? Em primeiro lugar, porque a gente quer que o seu estômago esteja vazio quando o endoscopista for fazer o exame. Ele precisa ver tudo. Caso exista ali algum resquício de comida, se você não respeitou o jejum, se você, sei lá, esqueceu, qualquer coisa que ainda exista alimento no seu estômago, esse procedimento não será realizado. Às vezes o endoscopista pode até entrar no estômago pela endoscopia, né? E se ele vir alimento lá, ele vai sair e ele vai cancelar o exame porque não dá para fazer, em primeiro lugar, porque ele não vai conseguir ver. E em segundo lugar, porque existe a chance de algo conhecido como broncoaspiração. O que é isso, Tiagão? É quando a substância que está no seu estômago, ela volta pelo esôfago e pode cair na traqueia, ou seja, nos seus pulmões. Então é por isso que o anestesista sempre está pedindo para que você esteja em jejum para fazer esses procedimentos. Como você vai ser sedado ou sedada, você vai perder a consciência. E não é um soninho, certo? Sedação não é sedaçãozinha, não é soninho,
é uma agressão química que o seu corpo recebe que vai tirar a sua consciência e vai tirar alguns reflexos de defesa que você tem. Algumas vezes aqui em casa eu faço alguns jantares mais calorosos, né? Como bastante, fico muito cheio, estômago cheio, empanturrado ali de comida. E o que é que acontece? Quando eu vou dormir, no meio da noite, às vezes eu acordo com aquele líquido voltando ali para minha cavidade oral. Isso foi uma regurgitação. Mas como eu estava dormindo, como eu estava com um grau de consciência legal, o corpo acorda e você se defende, você se senta, você tosse, você fica com aquele desconforto aqui, né? Você acordou para se defender. Em uma sedação, se voltar comida do estômago para a boca e possivelmente para a traqueia, você não vai conseguir fazer isso. Você está num estado além do sono. Então esses reflexos de defesa, eles não existem mais. Às vezes o paciente pode até tossir e tal, apresentar algum movimento, mas não é tão eficiente quanto você estivesse acordado, certo? Então qual é a lição que eu quero passar? Seja para a endoscopia, que a gente está conversando aqui, seja para uma anestesia geral, qualquer cirurgia. Se alguém solicitar que você esteja em jejum, não é uma coisa boba, certo? Não é algo que seja ignorável. É super importante. Tanto é que quando você vai para o hospital, eu tenho certeza que várias pessoas vão perguntar de que horas você se alimentou pela última vez. Maravilha? Então, vamos falar aqui da endoscopia realizada com o Propofol. Essa substância é uma substância bem recente, é uma substância que ela tem uma vantagem muito boa, que ela sai rápido do corpo. O efeito dela é muito rápido e ela também sai rápido do corpo. Então, quando a gente vai iniciar uma endoscopia, nós fazemos uma dose de Propofol. É uma dose que você vai repetindo conforme o exame vai continuando. Se o exame durar 10 minutos, a gente faz uma dose, 2 doses, 3 doses, digamos que precise continuar mais o exame. Nós vamos repetindo essa dose, são doses pequenas, para que apresente poucos colaterais para você. Então, o papel do anestesista aí, durante a endoscopia, é, em primeiro lugar, manter a sua sedação legal, para que o exame seja realizado, para que você não lembre, para que você não tenha desconforto. E isso a gente vai fazendo com essas doses progressivas. Não é uma dose única que vai durar o exame inteiro. Nós fazemos doses pequenas e repetidas. Segundo o papel do anestesista durante a endoscopia. Somos nós que facilitamos, que proporcionamos uma boa respiração para você. O anestesista ele proporciona a proteção da sua via aérea. O que é que isso significa? Existem pacientes que têm um peso a mais, existem pessoas que têm uma certa dificuldade ali na respiração, seja porque tem um problema aqui na mandíbula, né, que é um pouco mais encurtada, ou então você está com o pescoço mais grosso, e isso pode dificultar a sua respiração durante a sedação. O anestesista vai entrar nessa hora e vai facilitar a sua respiração, vai liberar as suas vias aéreas. Óbvio que nós, como anestesistas, nós sabemos quais são os pacientes que não terão tanto trabalho assim. Eles são pacientes magrinhos, são pacientes que têm o pescoço mais fino, né, que não tem tanto tecido aqui nessa região. E caso o paciente seja um paciente de um maior risco, se existe a possibilidade de obstrução, né, pela própria língua, por exemplo, pacientes muito obesos, aquele paciente que ronca muito, que a mulher já fala que é uma pessoa que ronca bastante, né, que até às vezes fica sem respirar durante o sono. Esses pacientes, eles já estão mostrando que a respiração dele não será tão eficiente assim. E o anestesista vai atuar de forma a monitorizar e facilitar com que o A passe sob qualquer problema que exista, certo? Esse é um dos papéis do anestesista. Terceiro papel do anestesista na endoscopia é fazer com que você não sinta dor após o procedimento. Existem procedimentos que podem causar um certo desconforto ali e nós fazemos medicações que tiram a dor. São os analgésicos, para que depois do procedimento você não fique incomodado ali naquela região e vá para casa o mais rápido possível. Então, a anestesia para endoscopia é uma anestesia relativamente simples, tranquila, mas sempre
nós temos que ter cuidado porque estamos tirando a consciência. Por mais simples que pareça, é algo que precisa de uma atenção extrema. O anestesista ele precisa ficar o tempo inteiro do seu lado, ele vai ficar plantado ali, monitorizando os seus sinais vitais, frequência cardíaca, a pressão arterial, a saturação de oxigênio, que é aquele aparelho que a gente coloca no dedo, e ele precisa ficar ali para ser o seu anjo da guarda. Qualquer problema que aconteça, o anestesista está ali para salvar a sua vida. Quando a gente fala de Propofol, sempre vai vir um comentário aí do Michael Jackson, né? E é excelente esse exemplo, e eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, tá? Eu nem fui estudar isso daí, sobre o que aconteceu verdadeiramente com o Michael Jackson. Foi feito o processo, né? O médico lá foi condenado, e o que é que eu acho que possivelmente aconteceu? O Michael Jackson, ele recebia a medicação Propofol porque ele não conseguia dormir. Dizem que é porque ele teve uma queimadura, né, na cabeça e tal, ele tinha muitas dores e ele precisava de medicações para dormir, e chegou uma hora que ele precisava usar o Propofol, que é uma medicação extremamente forte para fazer qualquer pessoa dormir. Ok. E o médico lá que estava com ele fazia essa medicação, né, e o Michael Jackson lá dormia. Só que, qual foi o grande problema que aconteceu? Se a gente faz uma dose de Propofol em qualquer pessoa, dependendo da dose, você pode ir muito além na sedação. Você pode tirar os reflexos que eu falei aqui no começo do vídeo. Ou seja, se o paciente ficar com a cabeça dobrada, se ele tiver uma obstrução na via aérea pela própria língua, pelo próprio tecido aqui dessa região do pescoço, e não tiver ninguém do lado dele ali para salvar a vida dele, simplesmente elevando aqui o queixo, o paciente vai morrer por hipóxia. Vai faltar oxigênio, já que ele não está respirando, e ele vai morrer. E acredito eu que pode ter sido uma causa do que aconteceu com o Michael Jackson. O médico fez a medicação, fez o Propofol, e ele não ficou do lado do paciente, né? No caso, o Michael Jackson, como era o sono inteiro, é difícil, e acabou que ele deve ter ficado numa posição desfavorável e teve esse fim trágico aí que a gente conhece. Maravilha? Se ficou mais claro para você, se você entendeu melhor o que é uma endoscopia, né? Como é feita a anestesia para endoscopia, melhor dizendo, deixa o like no vídeo aí. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar mais pessoas a entender como é que funciona esse procedimento aí, como é que é feita a anestesia para um procedimento de endoscopia. Fechado, meus amigos e minhas amigas? Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!